Bora lá? Bom dia, alunos, tudo bom? Fernando Gonçalves, mais uma vez com vocês, área de humanas. Eu trabalho com a disciplina de geografia, mas essa PNP envolve geografia, história e projeto de pesquisa. E nós estamos juntos. Vamos mais viajar um pouquinho na geografia, vamos mais aprender um pouquinho sobre esse momento que nós estamos passando. Nós vamos ver que a pandemia, ela nos deu um novo jeito de trabalhar, uma nova forma ou fórmula de ensinar. Como vocês também pegaram a nova forma de aprender os conteúdos. E nessa semana nós vamos trabalhar com vocês os movimentos migratórios e suas motivações. Nós vamos ver que no Brasil, principalmente, a gente vai ter algumas motivações. Nós temos motivações política, econômica, religiosa, até mesmo de violência, né, de perseguições. Tá? Você vai ter a xenofobia, que é o preconceito a estrangeiros. E nós vamos perceber que essa imigração, ela sempre aconteceu. Tá? A gente trabalha com 3 linhas de pensamento de uma forma principal sobre migrar, emigrar e imigrar. Se você for no meu canal, você vai ver que a gente tem vídeos sobre esses movimentos populacionais ou até mesmo sobre essa dinâmica populacional. Fernando, o que vem a ser dinâmica populacional? O nome já fala, mano. O nome já fala, alunos. Se você pegar dinâmica, é movimento. É eu ir e vir de um lugar, eu sempre estar em movimentação. Sempre eu estar em uma constante ida e vinda de algum lugar. Fernando, o que me leva a sair do meu lugar e procurar um outro lugar? Principalmente na nossa região noroeste ou em Mantenópolis, o Brasil, a gente vai para um outro país ou faz esse movimento em busca de uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade, ela nos leva a pensar. Então a gente vai levar a pensar isso aí. Então busca por qualidade de vida. Essa é uma das bases hoje. Claro que o Brasil já teve até mesmo lá na ditadura outros personagens. Mas vamos entender sobre esse movimento. Nós vamos trabalhar em 3 linhas de pensamento. Migrar é movimento. É onde eu vou de um lugar para o outro, é movimento. Por exemplo, se você sai da sua casa e vai para a escola e volta. Isso é movimento, isso é migrar. Eu estou movimentando, eu estou saindo, eu estou andando. Imigrar é eu morar em outro país que não seja o meu. Por exemplo, eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Eu vou morar nos Estados Unidos. A partir da maneira que eu chego lá, que eu estou lá, que eu sou morador dos Estados Unidos, eu sou imigrante. E emigrar, Fernando? O que é emigrar? Emigrar é quando eu pego as minhas malas e vou morar em outro país. No movimento da minha viagem, eu sou imigrante. Eu estou saindo do meu país, mas não cheguei em outro país. Então, nesse caso, eu sou imigrante. Mas bora lá. Fernando, o que torna isso significativo? O que leva as pessoas a migrar? Como que eu considero essas estatísticas? Como que eu vejo isso historicamente? É simples. Você vai olhar praticamente um período do ano. Por exemplo, entre 2000 a 2010, a gente tem uma quantidade muito grande de brasileiros indo morar nos Estados Unidos ou em outro país. O que eu devo considerar? Eu considero a estatística daquele país, ou a estatística histórica. Quando ele recebe mais imigrante, ou ele libera mais imigrante. O Brasil em 2010 ele recebeu. Tá? Eu tenho que lembrar que de 2000 para cá, teve vários processos, ou vários acontecimentos históricos que contribuíram isso. Então, entre 2000 a 2010, o Brasil ele recebeu, tá? Recebeu mais imigrantes. Então, quando o número de imigrantes no Brasil torna-se ainda mais significativo, quando eu tenho lá fora alguns processos históricos, alguns acontecimentos, por exemplo, Guerra das Torres Gêmeas, algum conflito lá no Oriente Médio de terrorista. Isso contribui. No Haiti, terremoto.
Aqui na Venezuela, esse problema com a política local. Então isso contribui para que a América do Sul, principalmente para que o Brasil recebe essa quantidade de imigrantes. Então quando eu falo de imigrantes no Brasil, eu preciso olhar o período e eu preciso olhar aquilo que está à minha volta, tá? Então o Brasil, quando o número de imigrantes no Brasil torna-se ainda mais significativo, quando consideradas as estatísticas de outros países que historicamente recebe mais imigrantes, teve problema. Por exemplo, os Estados Unidos teve problema em 2001, tá? Com as Torres Gêmeas. Então isso contribui, isso vai ajudar para essas coisas, tá? Lá na página 2 do gráfico 4, você vai receber algumas informações. E de acordo com essa informação, de acordo com essa questão, os Estados Unidos, ele se destaca por um movimento imigratório, tá? Ele se destaca. Então lá no gráfico 4, presta bem atenção, lá no gráfico 4, você vai encontrar alguns países nessa dinâmica de movimento, de receber, de estar tirando outras pessoas, outros migrantes. Então, lá no gráfico 4, você vai perceber que os Estados Unidos, ele tem uma quantidade, recebe bastante imigrante. Então, Fernando, vamos lá então, vamos prestar bem atenção. Presta bem atenção aqui. De acordo com o gráfico 4, então, presentes na página 2, qual é a opção, o que eu devo fazer, o que eu devo olhar? Gente, é básico. Os Estados Unidos, ele é referência capitalista, ele é referência de emprego, ele é referência de trabalho, ele é referência de mercado, ele é diferença de uma vida, uma busca por vida melhor. Então é simples. O que eu devo olhar? Estados Unidos. Estados Unidos, tá? Então eu preciso olhar isso. Lá na figura 1 também a gente vai olhar algumas coisas, a gente vai observar algumas coisas também. Então voltando o mapa, ou voltando à figura 1, você vai ter alguns nomes aí, Rússia, Alemanha, Arábia Saudita, Estados Unidos, e nós vamos ver sobre essas questões. Fernando, o que eu devo olhar na figura 1? Lá na página 3, você vai olhar a figura 1, esse boom imigratório. Alunos, Fernando, o que é boom imigratório? É uma explosão de movimento, onde o mundo ele começa a sair, muitos imigrantes, a eles ir de um lugar para o outro, a ele querer melhorar de vida. Então eu tenho que olhar que de 1990 para 2013, eu tenho que olhar também que 90 a União Soviética, a Rússia, e hoje a Rússia, a União Soviética, ela cai, o sistema socialista realmente ele acaba perdendo força, tá? Você vê a queda, né? Antes disso aí você vê a queda do Muro de Berlim. Então o sistema capitalista ele explode no mundo, ele explode. Aí o que acontece então nesse movimento migratório, nesse boom migratório? O que a figura 1 ela me mostra? Ela vai perceber, vai te dar para você o posicionamento do Brasil em relação a isso. O posicionamento do Brasil em relação a esse contingente migratório. Tá? A abertura das fronteiras, a recepção. A gente fala que o Brasil, na verdade, ela é uma mãe. Tá? Por que ela é uma mãe? Porque ela recebe de bom grado esses imigrantes, ela trata desses imigrantes, ela dá uma outra chance, ela dá uma outra oportunidade para esses imigrantes. Então, na verdade, você vai ver que esse boom imigratório, ele vai ser, o Brasil, eu vou usar esse termo, ele vai abrir as fronteiras, ele vai posicionar nisso aí e vai perceber a necessidade de abrir as fronteiras e dar um espaço para esses imigrantes. Logo, tá? Eu percebo também isso na Espanha. Então, logo, você vai ver o Brasil, a Espanha, posicionando, dando uma qualidade, dando uma outra chance, dando uma outra oportunidade a esses contingentes migratórios. Então eu vou ver isso na figura 1, lá na página 3, a oportunidade que esses imigrantes estão tendo
no nosso país, tá? Então isso é uma preocupação histórica. Isso é uma preocupação histórica. Por exemplo, se um país não abre espaço para esses imigrantes vão ser um povo que tem cultura, mas não tem terra, que tem uma nacionalidade, mas não tem um território para morar. Então o Brasil, a Espanha, abriu, tá? Deu uma outra chance. E nós vamos ver que essa preocupação ela é histórica, principalmente na reconstrução de um lugar. Quando esse lugar passa, quando eu olho o Oriente Médio, por exemplo, que ele passa por essa briga de terrorista ou esses extremistas, eles precisam de reconstruir todos os dias. Então há uma preocupação, há um momento que a gente para pensar que esse povo, ele é um povo que não tem uma qualidade, vou usar esse termo, uma qualidade que talvez deveria ter o ser humano. Então a preocupação de uma reconstrução histórica, ela é necessária, principalmente nos movimentos migratórios. Por que você está migrando? Por que você está saindo? Se você está saindo é porque você não está contente com o seu lugar. Principalmente na economia, no trabalho, ou de uma perseguição religiosa, ou de um conflito, ou de uma guerra. E aí? Quando eu começo a olhar sobre migração, quando eu começo a perceber sobre migração, eu começo a perceber que a população ela tem uma necessidade. Então, a preocupação com essa reconstrução histórica vai te permitir observar essas características de movimentos migratórios. Então, ele vai ser relacionado a alguma coisa. No nosso aqui em Mantenópolis, é economia. Então, é possível você aprender que na contribuição dessa migração, nós vamos olhar a necessidade daquela população. Principalmente em determinados movimentos, você vai ver que a população ela vai ser maior do que aquilo que o local aguente, ou suporte. Nós chamamos disso de inchaço. Tem gente maior do que o local cabe. Então há uma necessidade dela sair. Por exemplo, se tem uma quantidade de população maior, não vai ter emprego para todo mundo. Preocupa. Onde essas pessoas vão trabalhar? Então, há uma necessidade dessas pessoas ela ir para um outro lugar em busca de emprego e de uma qualidade. Digo de novo para vocês, quando eu olho a preocupação na reconstrução histórica daquele lugar, eu preciso observar o que está relacionado a esse movimento migratório. Ela não vai sair do lugar simplesmente porque ela quis sair. Ela vai sair porque ela houve uma necessidade de sair, houve uma necessidade de ser imigrante. Então você vai aprender que precisa contribuir nessa migração. E há uma necessidade dessa migração. Bora lá? E para terminar, a gente vai ver que essa inserção do Brasil, quando o Brasil posicionou, quando o Brasil foi para o cenário internacional, quando o Brasil começou a destacar nesse cenário internacional no ano 2000, nós vamos ter dificuldade e até mesmo tempo especificidade. Por quê, Fernando? Cada região ela vai ter a sua particularidade. Cada região ela vai ter a sua particularidade. Então, o que eu devo olhar? A sua região e as suas necessidades básicas. Tá? Então, quando no ano 2000 a inserção do Brasil teve a sua especificidade regional do seu lugar. Então, a opção sobre a inserção do Brasil no ano 2000, ela foi aponte as especificidades nas complementaridades regionais via migração no país. Aluno, aproveite a videoaula, tamo junto. Precisando de mim, pode procurar, nós estamos aí para isso. Área de humanas, pronta para te atender. Aproveita o texto, aproveita a videoaula, aproveita esse momento. Eu sempre digo para vocês, bons estudos e sucesso na vida. E que Deus o abençoe. Tamo junto.